E acho que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui, com voz prontinha para começar. Olha só que beleza. Estamos ao vivo, estamos prontos para a nossa nova live com um novo projeto. Sueli Feliziane teve um imprevisto, mas nós estamos trabalhando juntas nesse projeto, sim. Nós já começamos a traduzir. Hoje nós vamos dar a introdução deste livro aqui. Vamos começar a playlist Monstros de Deus, God's Monsters, um lançamento 2023 que Sueli Feliziane e eu estamos traduzindo. Traduzimos juntas a introdução, então o que eu vou explanar hoje para vocês é um trabalho feito a quatro mãos, né? Sueli Feliziane e eu estamos traduzindo. Ela só não está aqui ao vivo hoje por um imprevisto pessoal, mas estamos trabalhando juntas para trazer o conteúdo completo para vocês dessa tradução. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa série da nova playlist Monstros de Deus. E hoje nós vamos falar da introdução, né? Eu vou para transmitir a introdução deste livro, traduzido para vocês, O Céu dos Monstros, né? Um mapa do que vem pela frente, do que vocês podem esperar pela frente aqui, né? Então, inauguramos a playlist Monstros de Deus, que vai estar disponível sempre gravada aqui no canal. Lembrando que as nossas lives são patrocinadas pelo Espaço das Deusas. Sim, essa logo que fica aqui em cima nas lives é porque é a logo do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal, que patrocina as lives, que patrocina o nosso trabalho. Sueli Feliziane, como convidada, está sendo também remunerada. Todos os nossos convidados são remunerados pelo Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. Então, vocês são todos muito bem-vindos a fazer parte. Lembrando que o arquivo de slides completo de todos os capítulos explanados deste livro, Monstros de Deus, God's Monsters, vai ser disponibilizado na pasta do Drive do Espaço das Deusas. Sim, os membros do canal têm acesso aos slides das aulas aqui das lives. Então, é um conteúdo de pesquisa. Claro que se você não é membro, você pode dar pausa no vídeo, depois que já está gravado, né? Copiar as referências, pesquisar por si, mas os membros do canal têm acesso aos arquivos em formato PDF de todos os slides das lives aqui do canal. E quando nós temos uma série, estamos já começando a segunda série, né? Porque a primeira série é a playlist Deus, uma Anatomia, que sexta-feira, agora, dia 26, vamos para o capítulo 11, né, deste livro, e são 21 capítulos. Quando terminarmos os 21 capítulos, todo o arquivo de slides da explanação das 21 lives referentes aos 21 capítulos deste livro será disponibilizado em formato PDF na pasta dos membros do canal, que é o Espaço das Deusas. A mesma coisa com o livro Monstros de Deus, né? Então eu agradeço demais a todos os membros do canal que estão proporcionando esse trabalho, né? Mari, maravilhosa, seja muito bem-vinda, boa noite. Maria Helena, boa noite. Muito obrigada pela presença. Só avisando, Sueli teve um problema pessoal, precisou se ausentar hoje, mas nós traduzimos juntas, ou estamos traduzindo juntas o material, e eu vou passar, então, a explanação da introdução do nosso livro, que se chama Céu dos Monstros, a introdução do livro Monstros de Deus, tá bem? Lançamento 2023, da doutora Esther Ramori, fantástica, só pesquisadora top de linha aqui, né? E eu quero agradecer aos novos membros do canal desde a última live, né? Dar as boas-vindas
ao Johan Fou, que reativou sua membresia, Moisés Nascimento, que reativou sua membresia, Nadi Mendes, e Dreamer, que é o Edu, né? O Eduardo, seja muito bem-vindo como membro do canal, e Fábio Alves, que reativou sua membresia no canal. E que sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigado pelo apoio. Lembrando que neste domingo que vem, agora, dia 28 de abril, é o último domingo do mês. E quem está chegando agora pela primeira vez precisa ser avisado. Todo último domingo do mês é live de sorteio de livros e cursos e brindes às 17 horas. Todo último domingo do mês, 17 horas, estou aqui fazendo live de sorteio. Então, é muita coisa boa. Somente membros ativos é que estão concorrendo. Por isso, é importante que todos os membros sejam. Verifiquem se sua membresia está ativa, principalmente porque às vezes o YouTube desativa sem você saber, sem você querer, né? Então, está sempre verificando se a sua membresia está ativa para não perder nenhum sorteio, tá bem? Membros têm direito a pacote de materiais, por isso todos os membros que ainda não fizeram, mandem agora um e-mail para mim com o seu nome completo e endereço dos correios, porque todos os membros do canal têm direito a receber um pacote de materiais. Sim, aqui não é só benefício digital, aqui não. Aqui os membros têm direito a receber pacote de materiais, com adesivo, com brindes, com muitos mimos. Todos os membros concorrem, são pelo menos, no mínimo, 3 membros por mês são sorteados, todo último domingo do mês. Ainda todos os membros da categoria Asherá têm direito ao curso completo Asherá, Deusa de Israel. E olha, tem emojis de deusas, a Mari já chegando com os emojis de deusas. Então, gente, tem que aproveitar todos os benefícios, tá? Lembrando que mais o benefício especial é a pasta do Drive com os arquivos de slides em formato PDF das nossas aulas, lives aqui do canal, para vocês fazerem sua própria pesquisa, terem o seu tempo. Também, os membros do canal têm direito a cupom de descontos, 50% de desconto nos cursos oferecidos pela Francine Oliveira e 50% de desconto no curso de maio, que vai ser oferecido pelo Wellington Barbosa. Sim. Então, membros, mandem um e-mail para mim. Se tornou membro do canal, está apoiando o valor de sua escolha, manda um e-mail com seu nome completo, endereço dos correios para receber seu pacote e ter acesso a todos os benefícios, beleza? Sejam muito bem-vindos. Então, olha só, Edson Lima, boa noite, muito obrigada pela presença. Andrés, boa noite, muito obrigada pela presença, que beleza, hein? Estamos muito bem acompanhados, então vamos começar a explanação. Lembrando, Sueli teve um contratempo, precisou se ausentar, mas nós estamos traduzindo juntas esse material e eu vou fazer a explanação, então, hoje, da introdução do livro Monstros de Deus, a introdução chamada Céu dos Monstros. Então, vamos começar lá? Vou projetar aqui os slides. E o grande desafio aqui, o convite para vocês, gente, é mergulharmos nesse universo dos monstros. Para quem curte terror, para quem não curte terror, para quem é curioso, para quem, né, quer entender melhor o imaginário do antigo sudoeste asiático, da Bíblia hebraica. Então, isso aqui é para se esbaldar, beleza? E lembrando que se você tiver perguntas, deixe para fazer no final, da live, porque é importante que a gente mergulhe no universo primeiro, coloque o pé na água, né, do pântano dos monstros, para a gente depois, se tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, fazer no final. Mas para absorver realmente, então vamos mergulhar no assunto, beleza?
Olha quem chegou, a deusa Juliana Helena. Boa noite, querida. Júlio, seja muito bem-vindo. Olha só. E olha quem chegou aqui, maravilhosa. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Ai, que saudade de vocês, né? Que a gente não tem mais curso nos domingos e a gente só fica na saudade. Olá, boa noite, muito obrigada. A boa janta aí, né? E a gente vai se divertindo. E o livro Monstros de Deus é um livro diferente. Vocês vão perceber uma diferença do Deus uma anatomia para os monstros de Deus. Ah, não só da abordagem, não somente do assunto, claro, né? Porque aqui no Deus uma Anatomia é direcionado ao corpo de Deus, às partes do corpo divino, em diferentes culturas, contextos, épocas, interpretações, visões, né? Agora aqui a gente vai mergulhar no mundo dos monstros, e monstros existem em todas as épocas, culturas, e vai perceber de que maneira eles se manifestam nos próprios textos da Bíblia hebraica. Então, a doutora Esther Hamori vai nos conduzir nessa jornada de uma maneira até bem humorada, né? Ela tem uma linha bem voltada para a cultura pop, né? Por isso até é ótimo traduzir junto com Sueli Feliziane, porque Sueli tem ela trabalha com estudos culturais, né? Então é fantástico que a gente trabalhe juntos nesse processo, né? Olá, Vanessa, seja bem-vinda, que bom! Eu adoro, essa prometa com certeza. E deixa eu já mostrar os outros dois, né? Porque já tem 2 livros aqui para também fazermos playlists e projetos de tradução. Esse aqui, Good Book, que é lançamento 2023 também, como evangélicos brancos salvam a Bíblia para salvar a si mesmos. Este livro aqui vai trabalhar com Bíblia e política, tá bem? Então, vamos traduzir esse livro aqui para vocês, uma playlist só dele. E este aqui, que também tem várias lives já agendadas no assunto, que é Blood Rites, Ritos de Sangue, da doutora Bárbara. E aqui nós vamos falar especificamente sobre guerras, sacrifícios humanos, rituais que envolvem sangue e outras questões. Então, estes livros também vão ser traduzidos aqui para vocês, tá, gente? Cada um com a sua playlist para vocês aproveitarem e organizarem os seus estudos. É importante. E claro que eu já agendei lives de outros assuntos e ainda vou fazer a playlist para começar a explanar a minha tese. Nós estamos com 182 membros ativos. Quando chegarmos a 200 membros ativos, nós vamos começar a ter toda semana 2 lives por semana. Essa semana nós vamos ter 2, né? Hoje e sexta-feira, excepcionalmente. Mas quando chegarmos a 200 membros, vai ter 2 lives toda semana, e aí a gente vai encaixando todos os estudos que queremos fazer. Eu estou esperando apenas o texto oficial da minha tese estar disponível na biblioteca da PUC. Assim que estiver disponível na biblioteca online da PUC, né, do Paraná, como nos meios oficiais já ser publicada, eu vou começar a explanar pedaço a pedaço da minha tese de doutorado aqui no canal, e aí vocês vão ver o que aquelas 500 páginas são de fato, né? Então, tem muito conteúdo para a gente trabalhar aqui no canal, sim, tá bem? Boa noite, Lucas, seja bem-vindo, obrigada pela presença, tá? Vamos lá, então, deixa eu projetar nossos slides. Então, essa semana, dia 26, 19 horas, vamos ter o capítulo 11 da explanação do livro Deus uma Anatomia, e vamos falar da barriga ao intestino. Então, não esqueçam, tá, gente? Vamos para sexta-feira, tem live ainda, hein? Então, não esqueçam. Então, vamos hoje falar sobre a introdução do livro,
que é chamada pela autora Céu dos Monstros. Sueli Feliciane e eu que estamos traduzindo, né? E se tudo der certo, na próxima live da série, Sueli já vai estar conosco novamente. Então, o livro, né, o título do livro, Monstros de Deus, Espíritos Vingativos, Anjos Mortais, Criaturas Híbridas e Assassinos Divinos da Bíblia, da doutora Esther Ramori, né, da Broadleaf Books, em Minneapolis, lançamento 2023. Nota da autora, da doutora Esther. Em algum momento do processo de escrita, percebi que esse livro segue um formato clássico de monstro da semana, completo com um arco de temporada que leva ao confronto com o grande mal. Quando menciono filmes ou programas de TV relevantes ao longo do caminho, ocasionalmente resisto a usar um exemplo recente se isso envolver um spoiler muito grande, pois quem estiver lendo este livro provavelmente aprecia as reviravoltas de uma boa série de monstros. Todas as traduções da Bíblia Hebraica e do Novo Testamento são de minha autoria, ou seja, da autora, né, Esther Ramori, exceto quando indicado de outra forma. Para facilitar a leitura, então veja, a autora traduz direto do grego, do hebraico e do aramaico, ok? Para facilitar a leitura, quando incluo palavras hebraicas ou gregas, uso o inglês e nós, Sueli e eu, tradutoras, o português acessível, em vez de um sistema formal de transliteração. Em algumas partes da Bíblia, como o poema do Leviatã em Jó, se você olhar para diferentes traduções em inglês ou até mesmo em português, verá diferentes números de versos. Os versículos vão estar com numeração diferente, porque algumas traduções seguem a numeração tradicional hebraica e outras não. Então, se você perceber que a numeração do texto bíblico, né, do versículo é diferente, é porque a fonte é outra, tá? Em relação à numeração do texto. Mas o texto é o mesmo. Para esses textos, uso os números dos versículos da nova versão padrão revisada. Para facilitar a leitura, às vezes me refiro ao escritor de um texto bíblico usando a atribuição tradicional, por exemplo, Isaías, mesmo que os estudiosos entendam que os escritores são distintos do personagem. Então, por exemplo, o livro de Isaías, quem fez o meu curso Os Três Isaías e a Esperança Messiânica, sabe que há no livro de Isaías, no mínimo, 3 autores de épocas distintas. A grande questão aqui é que, para facilitar a leitura, a gente vai citar Isaías por causa do nome do livro, tá? Que é o personagem, independente da autoria oficial, porque neste livro aqui, o alvo vai ser as personagens, vai ser os monstros, vai ser o imaginário, tá bem? Então, se, por exemplo, nós estivermos numa live lá para frente, em algum dos capítulos deste livro, e a gente ficar no personagem, e uma pessoa desavisada que não viu essa live aqui de introdução, chegar perguntando, eu não vou ser. A gente não vai se dar o trabalho de responder, porque já foi explicado aqui o que nós vamos fazer nesse sentido, tá bem? De tempos em tempos. Ok. Aí a gente já vamos entrar na introdução, o Céu dos Monstros, tá? Lembrando que essa introdução foi traduzida a 4 mãos, Sueli Feliciane e eu. De tempos em tempos, participantes de safaris cometem o erro fatal de esquecer que estão cercados por animais silvestres, de que não importa quão bem manejado seja o ambiente, ainda estará cheio de coisas selvagens, perigosas até o último fio de cabelo. A Bíblia também é assim. Quando se lê esses textos antigos, não importa quão cuidadosamente organizados eles sejam, estamos visitando um terreno selvagem e perigoso, e sabe-se lá o que podemos encontrar. O mundo bíblico é cheio de monstros. Criaturas inquietantes observam por todos os lados,
dos monstros híbridos que rodeiam Deus no céu, a impressionante variedade de seres peculiares que pisam a terra, e dos gigantes na terra de leite e mel, ao Leviatã nadando sobre os mares. A maioria deles foi domesticada pela tradição. Os querubim, ameaçadores guardiões animais alados, se tornaram bebês celestiais, vendidos com sua fofura sorridente em cartões comemorativos e quadros decorativos para pendurar no banheiro. Os serafim, criaturas multialadas com corpos de serpente e mãos humanas, foram associados a anjos. Então, aqui, já nessa introdução, a autora vai nos trazer a realidade de que as tradições monoteístas, elas domesticaram os monstros da antiguidade. Elas pegaram os querubim, a gente está mantendo aqui o padrão da escrita transliterada, direto do hebraico, de querub é o singular, querubim plural masculino, tá? Por isso os querubim. E os serafim, saraf é singular, serafim plural masculino, em hebraico, tá? E os querubins são gigantes alados, animais alados. Os serafins são serpentes com asas e mãos, criaturas multialadas, e que as tradições religiosas cristãs vão transformar em anjinhos rechonchudos, gordinhos, de cabelos encaracolados nos cartões de Natal. Um exemplo, né, desses monstros pode ser o Wadjet, e nos jogos e em RPG vão aparecer muito dessas criaturas que se assemelham a esses monstros da antiguidade. Os anjos, enquanto isso, adquiriram a aura de suavidade de um cartão da Hallmark, mesmo sendo dos mais mortais metamorfos num universo repleto de figuras bizarras. Outros monstros se escondem completamente, disfarçados na tradução como se eles fossem fenômenos naturais. Então, os tradutores vão transformar esses monstros em fenômenos naturais, como os demônios peste, praga e frio, que na verdade são monstros nos textos antigos, e que seriam vilões principais de quadrinhos, exceto pelo fato de que eles trabalham para o cara do bem. E esse é o grande ponto. Esses grandes e assustadores monstros da Bíblia, em sua maioria, trabalham para Deus. Quem são os monstros que se esgueiram pelas páginas da Bíblia e o que nos dizem a respeito do seu Deus? Criaturas estranhas, assustadoras, sempre nos cercaram. Tropeçamos nelas ou elas em nós, em lendas, histórias, relatórios de viagens, livros médicos, trabalhos filosóficos, tratados teológicos e épicos de todos os tempos e lugares. Onde quer que haja florestas, haverá monstros que as habitem. Em cada mar escuro, monstros gigantes afundarão os navios. E essa fala, né, da doutora Esther me lembrou, inclusive, um lançamento recente, o Drácula, A Última Viagem do Deméter, né, que traz muito essa ideia dos monstros viajantes em navios. E uma curiosidade é que o nome do navio, que é Deméter, que é uma deusa da agricultura, mas ela é também uma viajante do submundo, né? Então, num filme de monstro, você vai encontrar muito mais mitologia, muito mais imaginário do que você pode perceber na superfície. Os mundos antigo e medieval transbordam de tantas criaturas bizarras e perigosas, basiliscos, ogros, gigantes e toda a forma de feras híbridas. Uma maravilha da humanidade que durou até a Renascença.
Cada cultura tem suas narrativas de monstros e o mundo por trás da Bíblia não é exceção. Na verdade, parece especialmente infestada de monstros. A Bíblia é uma coleção de textos do antigo sudoeste da Ásia, chamado anteriormente de Antigo Oriente Próximo, compreendendo por aproximação a região conhecida hoje como Oriente Médio, e a literatura dessa região, assim como na mitologia grega tem monstros saindo pelas orelhas. Então, a região que compreende o imaginário e as lendas e os monstros que vamos ver aqui nessa série, nessa playlist, ela compreende essa região do Antigo Oriente Próximo, tá? Esse mapa aqui é de 1700 antes da Era Comum, aproximadamente. Então, toda essa região vai ter as suas mitologias, os seus monstros, os seus imaginários. E é dali que surgem os monstros que estão na Bíblia. De Canaã à Mesopotâmia, foram escritas obras-primas épicas e poéticas espetaculares sobre seus deuses, inclusive sobre as figuras monstruosas que os serviam, que lutaram com eles e que reinaram ao seu lado. Não existe desacordo, veja você, entre ser divino e ser um monstro. Na antiguidade, ser monstro não era algo maligno em essência. Ser monstro na antiguidade poderia também ser divino. E isso é algo que precisamos já colocar na nossa mentalidade, que é diferente das sociedades ocidentalizadas, que tirando o Shrek, né, todos os outros monstros são do mal. E a gente tem que começar a perceber a complexidade desses monstros que também eram deuses da antiguidade. A história da criação babilônica, mais conhecida, traz a grande deusa Tiamat, que também é o oceano monstruoso, inteirinha, com rabo e tudo. Sim, Tiamat não era apenas um dragão ou uma serpente ou um mar salgado. Tiamat era uma deusa. Marduk, que mata Tiamat e cria o mundo a partir de seu corpo, é um deus gigantesco, cuspidor de fogo, com 4 olhos e orelhas enormes. Esse é Marduk. Às vezes os monstros são divinos e os deuses monstruosos. E aqui está um relevo, né, feito com um selo cilíndrico, neo-assírio do século 8 antes da Era Comum, em que há a representação da deusa Tiamat, essa serpente tortuosa que era o mar salgado. Fica mais óbvio que são os monstros quando você olha para mitologias alheias, né? Então, quando você olha para a mitologia de outras culturas, você reconhece monstros, mas é menos óbvio quando nós olhamos para as nossas culturas, para textos que usamos nas nossas culturas e identificamos monstros. É muito mais difícil identificar esses seres como monstros. Quando a Bíblia entra em cena, no entanto, mesmo uma vaga sensação de familiaridade com o texto bíblico pode embaçar a nossa visão e nos impedir de enxergar esses monstros. A Bíblia é feita a partir de diversos textos, escritos por pessoas tentando encontrar sentido no mundo ao seu redor, incluindo céus e terra e tudo o que eles contêm. O livro tem uma história incrível, textos de um mundo que já não existe, preservados e passados adiante por milênios, renovados na leitura de cada nova geração. Mas essas circunstâncias únicas também são uma grande armadilha. Muita atenção aqui. Esses textos têm sido compilados e canonizados, interpretados e mal interpretados, estimados e reafirmados. Versões de censura parental das histórias são confundidas com o que há de fato nas versões originais e mascaram o que está diante de nossos olhos. É muito semelhante, mas não idêntico, porque com os textos bíblicos é pior. O que aconteceu com as
os contos dos irmãos Grimm, que em suas versões originais são aterrorizantes, mas quando chegam aos nossos ouvidos e olhos pelas lentes da Disney, se tornam outras histórias. E a mesma coisa acontece com os textos bíblicos que chegam para nós por camadas e camadas de tradutores, intérpretes cristãos que transformam as histórias originais e os seres originais em fofuras que não reconhecemos como monstros mais. A Bíblia foi domesticada com suas assustadoras criaturas dentro. Imagens familiares como os lindos serafim voando e cantando, e pacíficos mensageiros divinos subindo e descendo, podem marcar o leitor moderno como o que está na Bíblia. Mas cuidado, naquelas páginas, monstros brincam livremente, causando caos e trazendo morte e destruição aos seus alvos escolhidos por mãos divinas. Mas o que faz um monstro ser um monstro? Como identificar um monstro? A doutora Esther, ela segue dizendo o seguinte: leciono um curso chamado Monster Heaven, Céu dos Monstros. E no primeiro dia de aula, peço aos alunos que digam o nome de seus monstros favoritos. E se você quiser colocar no chat o nome do seu monstro favorito, fique à vontade, que vai ser ótimo conhecermos uns aos outros através dos seus monstros favoritos. Alguns monstros marinhos são citados. Um fã de ficção científica diz o Cthulhu, né? Um estudante rabínico diz o Leviatã. Um estudante de Vermont diz Champ, que eu soube que se tratava do monstro do Lago Champlain. Mas em seguida uma pessoa menciona o índigo, que vem devorando faixas do público em geral há séculos na América do Norte. E outra acrescenta o ifrit islâmico, um djinni, um gênio, né? Malicioso feito de fogo. Um jovem faz uma interpretação exuberante de Supertime, de Pequena Loja de Horrores, o solo da planta alienígena Audrey 2, que canta e come homens. Ah, isso é muito divertido. O que esses monstruosos têm em comum? Essa parte da conversa é mais complexa. E deixa eu aproveitar aqui e ver os monstros, né? Os monstros que alguém colocou, os monstros que gostam aqui. Que coisa divertida, né? As perguntas eu vou responder só no final, tá, gente? O meu monstro favorito é o Mapingari. Ai, que legal! Olha só. Cthulhu, Lovecraft. Gosto da Llorona também, um fenômeno em toda a América Latina. Sim. Eu também gosto muito, né? Meu monstro favorito é o Lula. Cada um com seu monstro, né? Olha só que coisa legal, gente. O meu monstro favorito, gente, deixa eu apresentar ele para vocês, aproveitar, né? Que estamos entre amigos. Eu tenho até um bonequinho dele. É o Frankenstein. Esse aqui é o meu monstro favorito. É o Frank. Ele é o meu favoritinho. Ele tem, ó, tem até sapatinho, é a coisa mais linda do mundo, meu Frank. O Frankenstein, que é o meu monstro favorito. É inclusive o meu livro favorito, né? Frankenstein. Deixa eu ver. Boitatá. Pessoal, Boitatá. O Kraken, Titã Kraken. Shai Hulud de Duna. Darth Vader, tá certo? Frankenstein é o clássico, né, gente? Eu sou apaixonada por Frankenstein, tá? Livro, eu tenho várias edições, inclusive, do Frankenstein. E quando eu achei esse boneco, eu quase surtei. Ele tem parafuso no pescoço, gente. Ele é perfeito.
Ele é muito lindo, esse boneco. Ele fica sentadinho na minha casa da bruxa ali. Eu não tenho casa da Barbie, eu tenho uma casa da bruxa. Tem vídeo dos meus brinquedos aqui no canal. Adoro! Obrigada, Amanda. Eu sou a monstra favorita, adorei. A monstra dos fundamentalistas religiosos. Dos progressistas também, porque tem muitos progressistas que não vai na minha cara, porque eu também denuncio eles, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, gente. Então é legal que a gente traga cada cultura, cada um tem a, a sua memória emocional relacionada a alguns monstros. Mas se a gente juntar todos esses monstros que a gente citou aqui, o que eles têm em comum, gente? O que faz deles monstros? Essa parte da conversa é mais complexa. Os monstros não têm uma única característica que os defina. Se a gente procurar uma característica que seja comum a todos os monstros citados aqui, a gente não vai conseguir encontrar exatamente alguma coisa. Muitos monstros são facilmente reconhecidos pelo sangue que escorre de suas mandíbulas banguelas ou pela carne em decomposição que cai de seus rostos. Anomalias corporais são comuns, até como o Frankenstein, né? Cada tipo exclusivamente adequado à propagação da sua própria marca de medo. Os afiados e pontudos, os enormes e peludos, os grotescos e viscosos. Mas mesmo com a deslumbrante variedade de anomalias no compêndio de monstros, nem todos eles anunciam a sua monstruosidade com alguma aberração física. Não são todos, né? Ao lado dos seus monstros mais óbvios, ao lado dos gigantescos monstros marinhos e robôs assassinos radioativos, há pequenas meninas com fitas no cabelo, não é? Às vezes, os monstros mais assustadores são aqueles que nós pensávamos ser inocentes, mas que revelam muito, mas muito maus. Por isso que filme em que há crianças malignas parecem ser mais assustadores, não é? Nem todos os monstros compartilham o mesmo lugar no mundo. Existem os naturalistas, como o tubarão ou pé grande, os sobrenaturais, como súcubos e íncubos, os antinaturais, como Yakumama, um monstro fluvial gigante na foz do Amazonas que devora qualquer criatura imprudente o suficiente de colocar o dedo do pé em qualquer lugar que esteja a uma distância de sucção. Com aparência fisicamente aterrorizante ou perfeitamente inocente, naturalista, antinatural ou sobrenatural, os monstros não compartilham uma única característica. Há definições boas e sucintas por aí, mas todas elas são insuficientes, porque na verdade não é possível definir um monstro. Há, no entanto, uma certa semelhança familiar, uma coleção de características das quais os monstros se inspiram, em combinações diversas e sobrepostas, mesmo entre culturas, períodos de tempo e gêneros. Atenção! Cada uma dessas características voltará para nos assombrar nos próximos capítulos. Então, nós vamos ver algumas características que nos próximos lives que vamos da playlist, né? Nos próximos capítulos, nós vamos ser assombrados por essas características novamente. O tamanho gigante é uma característica comum da família, desde o Kraken até o Mokele Mbembe, um primo congolês do monstro do Lago Ness, e do Marduk da Mesopotâmia ao Hellboy. Então, o tamanho grande, né, o tamanho gigante. A força e o poder sobre-humanos ou sobrenaturais são outra característica familiar comum, mesmo entre os enfaticamente não superdimensionados, como o pequenininho Chuck, né, do Brinquedo Assassino, um filme de 1988, que até hoje ainda tem série, né? E outros bonecos assassinos, como você tem até a Megan, né? Que é a última versão de boneco assassino que tivemos nas telas.
Ruby, Meg e outras jovens mulheres demônios da série Supernatural, né? Brincam com os heróis sempre que desejam. Então, nós vamos ver que há características sobrenaturais também podem estar nesses monstros. Os superpoderes letais, como o olhar de morte literal do basilisco, são sempre uma boa demonstração de monstruosidade. Talvez a característica monstruosa mais comum seja o hibridismo físico, a mistura de duas ou mais espécies. As páginas de obras antigas e modernas, abrangendo gêneros desde o mito, centauros, sátiros, a quimera, até contos de terror, do mais elevado ao mais baixo, as criações do Dr. Moreau e Chartopus, de 2010, né? Há também outras variedades de hibridismo, né? Dessa mistura entre gêneros, como ser vivo e morto. Esses são os monstros de nível básico, como vampiros, zumbis e todos os cadáveres reanimados desde a criatura de Frankenstein. Então é interessante que o Frankenstein ele está classificado aqui pela doutora Esther como os monstros de nível básico. Eu fico no básico, né? Depois há a combinação de animado e inanimado, como o carro letal em Christine, 1983, do Stephen King, né? Não sei se todos leram o livro Christine. É um carro vermelho, né? Que sai matando, básico. Sim, esses também ressurgirão à medida que explorarmos o mundo dos monstros bíblicos. Acredite ou não, há todos esses tipos de monstros na Bíblia. A mudança de forma e o cruzamento de reinos também são traços familiares comuns. Alguns monstros assumem formas diferentes em momentos diferentes, como os lobisomens e Pennywise do filme It, né? De Stephen King, que é aquele palhaço que se transforma naquilo que as crianças têm medo. Outros monstros cruzam entre reinos. Uma pessoa morta que permanece morta de forma satisfatória, entre aspas, né? Não é uma ameaça. Se a pessoa fica morta, ela não é uma ameaça. Mas no momento em que essa alma volta a caminhar pela terra, nasce um monstro. Os espíritos podem ser inócuos enquanto permanecerem em algum território cósmico. Mas os problemas surgem quando eles cruzam os reinos para interferir com os seres humanos, né? Como fazem com muita frequência. Então, o problema não é eles existirem, o problema é eles existirem e não ficarem na deles, é eles entrarem no nosso ambiente. O outro lado dessas características de formas híbridas e múltiplas é o monstro amorfo, ou sem forma, como o caos nas metamorfoses de Ovídio, né? O Rudis em Destaques Moles, em 1.7 da metamorfose de Ovídio, faz parte de uma descrição mais longa do caos amorfo, descrito como uma massa bruta e desordenada, e o mal invisível de Haunting, né, que em português foi colocado como Desafio do Além, um filme de 1963, que você tem um mal invisível que não tem forma. Então é um filme assustador, né? Vocês vão ver que a gente vai trazer muitas indicações de terror para quem gosta. E nesse filme, O Desafio do Além, você vai ter um monstro que é amorfo, que não tem forma, é um mal invisível, tá? Muitas histórias de fantasmas e espíritos malignos giram em torno de ameaças sem forma. Algumas delas também são metamorfos. A ameaça iminente de The Fog, a aparição em 1980, né? Eu coloco entre parênteses um título em português para ficar mais fácil. Então, aqui no Brasil chegou como A Aparição. De John Carpenter, seria anticlimática se o nevoeiro não se transformasse na forma de piratas zumbis que massacram os habitantes da cidade. O que é perverso, mesmo que os habitantes da cidade meio que mereçam. Então, aqui tem um pouquinho de spoiler, mas, né, vale a pena assistir. É um nevoeiro que se transforma em algumas formas específicas para matar as pessoas. Então a gente chama de shapeshifters, né? Os metamorfos.
Depois há os monstros que pareceriam naturais, se ao menos aparecessem sozinhos. Um pássaro, tudo bem. Uma horda de pássaros atacando em massa, como nesse exemplo clássico de Birds, dos pássaros de 1963, o fator de arrepio não vem apenas da atividade das inúmeras criaturas, mas de sua vontade coletiva antinatural. Eles se juntam para matar, entendeu? Embora o filme de Hitchcock seja mais conhecido, o crédito por essa clássica história de terror pertence a Daphne du Maurier, autora de Os Pássaros de 1952, The Birds, né? Então, o filme do Hitchcock é baseado nessa obra da Maurier de 52. Essas suculentas violações de categoria, desde anomalias corporais grotescas, tamanho gigantesco e força supernatural, até formas compostas, mutáveis, que cruzam reinos, amorfas, ou inúmeras vezes multiplicadas, como os pássaros, né? São as características mais comuns das quais os membros da família dos monstros se valem. Nenhum monstro tem todas essas características. Todos os monstros têm algumas. Tá? Assim como as características da fisiologia dos monstros, há uma geografia comum dos monstros. Como assim? Os monstros geralmente vivem fora da sociedade humana, à espreita nos espaços liminares e nos lugares além, as profundezas da floresta, o coração do mar, encontrando pessoas quando invadem o território humano ou quando as pessoas se atrevem a entrar nesses reinos perigosos. O tropo monstros entre nós, como os vampiros de True Blood, saindo do caixão e se assimilam à sociedade não monstruosa, tem força justamente porque joga contra a ideia esperada. Uma manchete recente da Onion diz, o repórter, a principal causa da morte ainda é se aventurar além dos pinheiros. Então, é interessante perceber que o perigo é muitas vezes as pessoas saírem da onde elas estão para se aventurar em determinadas geografias, que são ambientes desses monstros, ou quando um deles sai de lá e invade o nosso espaço. A vida dos monstros floresce em outros lugares. Topos de montanhas, ilhas misteriosas, cemitérios e esgotos, a estranha e velha casa no fim da estrada, né? Em Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981, um velho no sombrio pub do norte adverte Jack e David: fiquem na estrada, mantenham-se longe dos pântanos. É claro que eles não vão fazer isso, né? Daí você já sabe, porque tem que ter uma pessoa que não é ouvida, né? Que avisa e que não é ouvida. E que daí acontece toda a história do filme. Então aí fica mais uma dica de filme aí para vocês. Se ao menos os monstros ficassem em outros lugares e além. O problema é sua propensão a invadir esse reino. Como a criatura de Stranger Things, que vem do mundo invertido, né, do Upside Down, mas invade essa dimensão, os monstros estão sempre pressionando os limites, ameaçando invadir o nosso mundo. E quantos lugares além e aquém da Bíblia tem? Todos os tipos de figuras monstruosas se destacam, cada tipo manifestando sua própria combinação das características clássicas da família dos monstros. Nos céus acima, enormes criaturas aladas com uma variedade confusa de partes do corpo ameaçam os intrusos. Esse também é o território de uma série de assassinos divinos brutais, que cruzam reinos, cada um com a combinação terrível de superpoderes letais e a capacidade de atravessar todos os limites naturais para usá-los, às vezes mudando de forma ao longo do caminho. Os espíritos manipuladores caminham pelos céus, mas vêm varrendo a terra como vento para perseguir suas presas humanas. Na terra, a sala fechada e proibitiva na extremidade mais distante da casa divina é guardada por ferozes criaturas compostas.
Uma terra desconhecida está repleta de gigantes que são descendentes híbridos de espécies naturais e sobrenaturais. Nas profundezas do mar, o gigantesco e indescritível Leviatã nada com seus parentes de várias cabeças. Essas criaturas, as maciças e as sem forma, cruzando reinos e mudando de forma, com muitas asas e muitas cabeças, ocupam todas as partes do universo bíblico, e a sua própria existência aponta para o Deus e Criador de seu mundo. Quando os vemos, nos deparamos com ele. Sobre esse ele, a autora coloca: neste livro usamos pronomes masculinos para Deus. Isso se deve ao fato de eu estar escrevendo sobre o Deus que aparece como um personagem na antiga antologia de textos que chamamos de Bíblia, na qual ele é retratado como homem. Essa é uma questão de precisão literária, não teológica. Para os leitores que relacionam esse personagem a um Deus em que acreditam hoje, o gênero da antiga representação de Deus pode ser uma das muitas coisas com as quais vale a pena lidar. Então, nós vamos sim descrever Deus como um ser masculino, um homem, porque é assim que ele está sendo descrito nesses textos antigos. O teólogo e filósofo Agostinho, do século V, explicou que as criaturas contrárias à natureza são chamadas de monstros, monstra no latim, porque elas demonstram algo que para Agostinho era maravilhoso. Muitos estudiosos de monstros apresentam a etimologia de Agostinho como sendo factual, mas a visão predominante entre os estudiosos modernos da linguística indo-europeia é que monstrum é derivado de moneu, lembrar, aconselhar, avisar. Os monstros da Bíblia podem, de fato, demonstrar algo sobre a natureza do Deus bíblico. Mas esteja preparado. A natureza de Deus nem sempre é tão benevolente. De fato, esse Deus pode ser o monstro dos monstros. O Deus bíblico e seu séquito de monstros. Com a população bíblica de monstros em foco, um elemento arrepiante se destaca. Os mais perigosos desses monstros estão a serviço de Deus. Eles não são seus oponentes, eles são seu séquito. Ele é quem manda criaturas híbridas ao ataque, quem comanda forças demoníacas e envia espíritos vingativos, quem repetidamente promove grandes massacres de civis por meio de seus assassinos, sejam eles de origem angelical ou outra. Deus está cercado de criaturas bizarras e monstruosas, e elas cometem atos impressionantemente violentos sob seu comando. Muita atenção nisso. De fato, cada um dos tipos de criatura divina que é mostrada agindo a serviço de Deus na Bíblia ameaça, fere, tortura ou mata em seu nome. Alguns são exclusivamente violentos, como o destruidor. Outros têm papéis multifacetados, como anjos que parecem perfeitamente dóceis enquanto desempenham um aspecto de seu trabalho, porém capazes de criar carnificina em massa quando performam o outro lado. Cada tipo de ser divino a serviço de Deus tem seu próprio perfil, seu conjunto de responsabilidades, que é característico, e em cada um está incluso o trabalho sujo do chefe. Esta é a comitiva celestial que conhecemos na primeira parte desse livro, que vamos trabalhar. Aterradores serafim, serpentiformes, ou seja, em forma de serpentes, voam ao redor do trono de Deus e queimam uma testemunha com brasas flamejantes. Querubim híbridos, servindo como leões de chácara e guarda-costas monstruosos. Veremos Deus enviar o adversário, seu especialista avançado em interrogatórios, para torturar e matar a seu comando. Assistiremos quando Deus posiciona espíritos que se esgueiram como espiões para manipular e enganar seus alvos.
E por mais devastadores que sejam os demônios que Deus atiça sobre o povo, não deixam nada a desejar para os mais mortíferos soldados metamorfos de Deus, os anjos, que executam milhares em um piscar de olhos, quando atacam num nível muito, muito pessoal. Por toda a Bíblia hebraica e cristã, de Gênesis até Apocalipse, Deus comanda um séquito de monstros. Na segunda parte do livro, que vamos trabalhar também, né, na playlist, conheceremos os monstros do mar, terra e do submundo. Eles não trabalham para Deus, mas nos ensinam bastante sobre ele. As atividades do círculo íntimo monstruoso de Deus nos mostram seu caráter de uma perspectiva. As dinâmicas intensas e acirradas entre Deus e os monstros de fora de seu séquito nos mostram outra. Monstros podem ser muito divertidos. Posso pegar o controle remoto a qualquer momento e ver que não estou sozinha nessa opinião. Mas os monstros bíblicos também podem nos apresentar problemas que os das telinhas não nos apresentam. Então, por que escolher os monstros bíblicos e brigar com tal tipo de texto? Para mim, a autora, Esther Hamori, a resposta é pessoal. Alguns meses depois de meu irmão cometer suicídio, eu tinha um sonho que eu tentava lembrar, no qual um de nós havia morrido. Eu não conseguia decifrar o sonho. Não conseguia tirar aquilo da cabeça. Conforme os anos foram passando, eu fui ticando as metas. Agora, mais velha, que ele nunca seria. Agora, tendo vivido mais tempo com ele morto do que vivo. Agora, com o dobro da idade que ele jamais teria. Sua morte se tornou menos o foco e mais uma lente pela qual eu vejo o mundo. Ele estava morto e depois disso minha visão de mundo havia girado fora de seu eixo, fora de ordem, e me compelido a um longo período de exploração religiosa, me voltando para uma variedade de ideias antes de encontrar meu caminho de volta para casa, para o judaísmo, a tradição na qual eu cresci. Durante o caminho, tentei focar em diversas passagens bíblicas de conforto e de esperança, mas estas sozinhas, elas pareciam incompletas. Talvez seja por isso que não estivessem de fato sozinhas. A Bíblia é rica em conforto, mas também chocantemente cheia de histórias macabras, e seu reconhecimento é uma realização um tanto problemática. Elas oferecem algo que os textos seguros e belos não podem oferecer. Esperança é toda bem e bondade, mas o reconhecimento do sombrio tem um conforto todo seu. Estes monstros que achei tão interessantes mostram algo sobre seu mundo. Monstros têm significado. Monstros levantam questionamentos. Monstros nos fazem pensar. O que faremos com os monstros da Bíblia? Existe espaço para especulação? Ou, vendo que esses monstros não se localizam no outro lugar e no além, mas invadem assustadoramente este reino, como monstros que são, eles demonstram algo mais sobre o Deus que os envia ou sobre a própria Bíblia? A Bíblia foi domesticada, amordaçando seus monstros. Por vezes, nossa tradução evitara cuidadosamente a brutalidade dessas criaturas presentes nos textos originais. Depois, os escritores limparam as coisas um pouquinho mais, desenvolvendo alguns personagens de forma mais palatável, mais engolível. Uma tropa de bestas híbridas se torna um coral angelical, e o adversário foi removido seguramente para o inferno. Deus também foi domesticado, mas esse é um desserviço aos sentidos originais da Bíblia. Os autores da antiguidade entendiam algo sobre o mundo. Essas imagens sobre os monstros de Deus não são desenhos teológicos primitivos sobre os quais podemos, com alívio, sobrepor uma aparência higienizada da teologia moderna, onde o bem e o mal estão claramente definidos, onde os céus estão cheios de bondade de Deus, todo o dano é atribuído a outra mão, todo mundo joga dentro das regras. Não. Esses pensadores antigos reconheceram que o mundo poderia ser um lugar sinistro.
Eles viam no mundo em sua volta a realidade do caos, da dor, do luto, da violência, do medo. Eles escreveram sobre monstros porque, como nós, conheciam um mundo cheio de monstros, de todos os tipos. Estas não eram construções cruas, mas expressões contundentes dos perigos e aflições da vida. Longe de dizer a si mesmos que a presença de Deus assegura seu bem-estar, os antigos autores da Bíblia tinham um senso de que nas franjas do seu mundo, apenas cruzada a fronteira do nosso reino, toda sorte de criaturas monstruosas observavam. Os convido a conhecê-los agora. E o complicado, e até monstruoso, segundo alguns, Deus que os colocou em ação. O grande convite nessa introdução hoje é essa: conhecer os monstros como eles o são nos textos das línguas originais da Bíblia. E com isso, conhecer o monstruoso Deus que coloca esses monstros em ação. E aqui eu estou colocando as referências utilizadas pela autora para construir essa introdução, né? São pequenas referências, poucas referências, mas que vão estar registradas exatamente para que os membros do canal, você pode se tornar membro do canal a qualquer momento, enviar um e-mail para mim, se identificando, para ter acesso no final dessa playlist aos slides de toda a nossa jornada pelos monstros da Bíblia. Então, esses slides vão estar disponibilizados para os membros no final da nossa jornada. E, mais importante, hoje é uma live de convite, é uma live de introdução do que está para a nossa frente. Hoje é o momento da gente começar a se perguntar: por que é que eu estou interessada nisso? Eu realmente estou disposto a conhecer esses monstros? Eu realmente estou disposto a tirar as cascas das teologias cristãs para entender o que os antigos, antes de existir monoteísmo, o que esses antigos descreviam nos textos bíblicos, nas línguas originais, sem essas firulas, sem essas coisinhas bonitas que os cristianismos enfiaram ali. Então, é para você se preparar para essa jornada e para convidar os seus amigos, convidar as pessoas ao seu redor. Deixa eu ver aqui os comentários e as perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu vi que tinha uma pessoa. Lucas, temos um novo membro! Uhul! É isso aí! Seja bem-vindo, Lucas. E olha, atenção, membros que não fizeram ainda, manda agora um e-mail para mim com seu nome completo, endereço dos correios, para receber seu pacote e todos os benefícios do Espaço das Deusas. Estou aguardando o seu e-mail, Lucas. Professora, a senhora poderia falar se Abaddon e Apolion se encaixam nesse conceito? Vamos falar nos próximos capítulos dessa playlist, tá bem, Marcos? Pode ter certeza, porque vamos falar sobre Bíblia hebraica, que é o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, e vamos falar de Novo Testamento também, tá bem? Tudo o que aparece nos textos bíblicos. Então, você já pode ter uma ideia, beleza? Boa noite, Márcia. Obrigada pela presença. Aí tem os monstros, que nós já falamos, né? Mary Shelley escreveu essa obra, Frankenstein, né? Eterna, quando era apenas uma adolescente. Acho incrível a história escrita nesse livro. Eu também. Eu amo, amo. Darkside me patrocina, Darkside, porque a Darkside tem, inclusive, a história de um monstro. Frankenstein, a história de um monstro. Tem um livro, esse livro conta o contexto da surgimento de Frankenstein, né?
E daí vai ter a história da Mary Shelley envolvida nisso. Vamos lá, gente. Vão lá nas redes da Dark Side dizer para ela me patrocinar a nossa playlist aqui. O Javé bíblico realmente é o monstro dos monstros. Com certeza. Frankenstein é maravilhoso. Então, essa é uma questão. E não só o feio, né? Nem só a repulsa, como a própria autora Esther Hamori colocou, né? A partir da experiência pessoal dela, representa o luto, representa o caos, representa tudo que nos acomete, né? E é fantástico isso. Sim, Drácula, clássico, muito bem lembrado. Ai, que legal, Bel, que bom que está aqui, querida. Leviatã. Ah, não tem problema ser clichê, aqui nós estamos em casa. Veja, essa introdução foi para apontar para onde nós vamos nessa playlist. E a grande questão é que fiquem atentos nas redes, porque como eu estou traduzindo junto com Sueli Feliziane, então nós vamos nos reunir novamente por videochamada, vamos trabalhar no primeiro capítulo e vamos agendar o primeiro capítulo. Então vai ser diferente, a gente vai agendar quando estivermos prontas, tá? Quando sou eu sozinha, vocês já vão lá na aba de vídeos ao vivo e tá tudo agendado, vocês já viram lá, né? Tá tudo agendado. Lá na aba de vídeos ao vivo tá agendado até o capítulo 21 desse aqui. Tá tudo agendado já. Mas esse com a Sueli, nós estamos indo passo a passo, juntas. Porque ele é riquíssimo, ele é muito rico também culturalmente, com essas questões culturais, essas questões que nos tocam, né? É uma linguagem diferente da doutora Francesca para a doutora Esther. Então, a gente fiquem atentos nas redes para não perder a playlist, para não perder os vídeos ao vivo, tá? Boa noite, Tiago. Sem problemas. Obrigada por deixar o like. Deixe um like, compartilhe essa introdução para que mais pessoas mergulhem com a gente nessa aventura, né? Exatamente. Quem disse que Deus não deu asas às cobras? Doutora Francesca já mostrou. Agora a doutora Esther vai trazer. E até o Oswaldo já falou na dissertação de mestrado dele sobre o Serafim. Então, primeiro capítulo, gente, a próxima live dessa playlist aqui são os Serafim, tá? Capítulo 1, Serafim, tá? Muito boa a tradução, Ângela. Acompanhei aqui recebendo a introdução do livro também. Ah, legal, maravilha, obrigada. Para mim, o conceito dos anjos como monstros é revolucionário. A coisa dos anjinhos loirinhos. Exato, com certeza, é ridículo. Amanda maravilhosa! Seja bem-vinda, deusa, ao Espaço das Deusas. Ó, agora manda para mim um e-mail com seu nome completo, endereço dos Correios, porque, ó, se vocês mandam para mim o endereço dos Correios, a Amanda se tornou membro, o Lucas, né, se tornou membro agora. Isso, Lucas e Amanda se tornaram membros hoje, já estão concorrendo na live de sorteio de domingo. Todo último domingo do mês tem sorteio, então é membro do canal, está com membresia ativa, já está concorrendo ao sorteio, Amanda. Seja muito bem-vinda. Manda lá para mim o endereço dos Correios, que toda segunda-feira é dia de correio para eu postar o pacote de vocês, tá bem? Exatamente! Vamos ter muitas serpentes angelicais, vamos ter muitos monstros, cães de guarda. Ah, que bom, Érica, muito obrigada, viu? É isso aí, gente. E olha, com isso essa introdução foi curta, mas porque é só introdução mesmo, mas conversando com a Sueli, e eu dei toda a razão para a Sueli que a gente precisava fazer uma live com a introdução Céu dos Monstros, para mostrar para vocês o que é esse livro e o que vai ser essa jornada, porque vai ser fantástico. Então,
Frank e eu estamos ansiosos por essa jornada junto com Sueli Feliziane, com doutora Esther Ramori. Gente, é maravilhoso. E olha, nós nos vemos sexta-feira, dia 26, para trabalharmos o capítulo 11 de Deus, uma anatomia, da doutora Francesca Stravacapulo, falando da barriga ao intestino de Deus. Então, não percam, nos vemos dia 26, sexta-feira, às 19 horas, e no domingo, dia 28, às 17 horas, ao vivo, vamos ter sorteio de livros, cursos e mimos. Não percam, gente. Um grande abraço, Regiane maravilhosa. Beijo para vocês, gente, e até sexta-feira. Beijo para Sueli também e vamos torcer. Darkside me patrocina que eu amo vocês, ó. Eu vou colocar o Frank aqui e a gente vai se despedir. Tchau, pessoal. Beijo.